Bem-vindo ao seu melhor canal de histórias de amor. A história de hoje traz a delicada conexão entre Alice, uma estudante de astronomia sonhadora, e Rafael, um astrofísico que carrega traumas do passado. Em meio a estrelas e segredos, eles se deparam com os desafios de um amor que busca a redenção e a superação. Mas será possível deixar o passado para trás e abraçar a luz que o futuro pode oferecer? Prepare-se para uma jornada de emoções intensas, descobertas e a força inabalável do amor verdadeiro. Se inscreva, deixa o like e conta aqui nos comentários de qual cidade você está ouvindo a gente. A noite caía sobre o observatório como um manto de veludo negro salpicado de diamantes. Alice ajustou o telescópio pela terceira vez naquela hora, seus dedos tremendo ligeiramente, não pelo frio da brisa que soprava das colinas, mas pela ansiedade que sempre a consumia quando estava prestes a observar o céu. Havia algo de sagrado naqueles momentos, algo que transcendia a ciência e tocava sua alma de maneiras que ela jamais conseguiria explicar completamente. Aos 20 anos, Alice carregava nos olhos castanhos uma mistura peculiar de inocência e melancolia. Seus cabelos longos e escuros dançavam ao vento enquanto ela se inclinava sobre o equipamento, perdida em seus pensamentos. O observatório era seu refúgio, o único lugar onde sentia que realmente pertencia. Ali, entre mapas estelares e cálculos complexos, ela podia esquecer temporariamente o peso que carregava desde a infância, a sensação constante de que algo crucial faltava em sua vida, como se uma parte dela estivesse perdida em algum lugar do universo que tanto amava estudar. Ainda aqui, Alice, a voz grave a fez sobressaltar. Ela se virou rapidamente, o coração disparando. Um homem alto observava-a da entrada da cúpula, sua silhueta recortada contra a luz fraca que vinha do corredor. Mesmo na penumbra, Alice pôde distinguir os traços marcantes daquele rosto, a mandíbula forte, os olhos escuros que pareciam conter galáxias inteiras, os fios grisalhos nas têmporas que apenas acentuavam sua aparência imponente. "Professor Rafael", ela sussurrou, sentindo um calor subir pelo pescoço. Eu estava apenas conferindo os dados da última observação. Rafael Mendes tinha 40 anos e uma reputação que o precedia. Astrofísico brilhante, havia publicado artigos revolucionários sobre formação estelar e era respeitado em toda a comunidade científica. Mas havia algo mais nele. Algo que Alice percebia sempre que seus olhares se cruzavam. Uma tristeza profunda, uma ferida que o tempo não conseguira cicatrizar completamente. "Você trabalha demais", ele disse, caminhando em direção a ela com passos medidos. "Uma estudante dedicada é admirável, mas até as estrelas precisam de descanso." Alice riu baixinho, nervosa. Nos 3 meses desde que Rafael assumira a coordenação do projeto de pesquisa do qual ela fazia parte, haviam trocado poucas palavras além das estritamente profissionais, mas ela o observava. Como o observava. Estudava a maneira como ele explicava conceitos complexos com uma paixão contagiante, como seus olhos brilhavam quando falava sobre o cosmos, como suas mãos se moviam com precisão ao manusear os instrumentos. "As estrelas não descansam", ela respondeu, encontrando coragem para sustentar seu olhar. "Elas apenas existem, brilham até se consumirem completamente." Rafael parou ao seu lado, tão perto que ela podia sentir o calor emanando de seu corpo, o aroma sutil de sua colônia misturado ao cheiro de café e livros velhos. "Essa é uma visão melancólica do universo", ele murmurou, seus olhos fixos nela com uma intensidade que a fez estremecer. "Eu prefiro pensar que elas brilham porque não podem fazer outra coisa. É sua natureza, sua essência, e quando finalmente se apagam, deixam algo para trás, elementos que darão origem a novas estrelas, novos planetas, talvez até nova vida, morte e renascimento." Alice sussurrou, hipnotizada por aquela voz profunda. "O ciclo eterno." Exatamente. O silêncio que se seguiu foi carregado de algo indefinível. Uma corrente elétrica que parecia conectá-los. Rafael foi o primeiro a desviar o olhar, voltando sua atenção para o telescópio. "O que está observando esta noite?" "Andrômeda", ela respondeu, grata pela mudança de assunto, embora seu coração ainda batesse descompassado. "Estou coletando dados sobre a taxa de formação estelar na região nordeste da galáxia." "Posso ver?" Alice acenou afirmativamente, afastando-se para dar-lhe espaço. Observou enquanto ele se inclinava sobre o telescópio, ajustando o foco com movimentos experientes. Havia uma graça em seus gestos que a fascinava. Uma confiança que vinha de anos de prática e conhecimento profundo. "Magnífico."
ele murmurou após alguns instantes. Você sabia que Andrômeda e a Via Láctea estão em rota de colisão? Daqui a bilhões de anos, elas se fundirão em uma única galáxia gigante. Eu sei, Alice disse suavemente. Às vezes penso nisso. Duas entidades massivas, cada uma com suas próprias estrelas, seus próprios sistemas, viajando pelo espaço até que o destino as faça colidir. Deve ser avassalador. Rafael se afastou do telescópio, seus olhos encontrando os dela novamente. Havia algo diferente em seu olhar agora, uma vulnerabilidade que ela nunca vira antes. Avassalador. Ele repetiu, como se testasse a palavra. Sim, suponho que seja, mas também inevitável. Algumas coisas no universo simplesmente acontecem. Não importa o quanto tentemos evitá-las. Alice sentiu que ele não estava mais falando sobre galáxias. Havia camadas de significado naquelas palavras. Segredos que ele guardava como tesouros perigosos. Ela quis perguntar, quis entender o que causava aquela sombra em seus olhos, mas não se atreveu. Está ficando tarde, Rafael disse abruptamente, quebrando o momento. Você deveria ir para casa. Sua mãe deve estar preocupada. A menção de sua mãe fez Alice se enrijecer involuntariamente. Lúcia sempre se preocupava, sempre a sufocava com perguntas e advertências, como se o mundo fosse um lugar perigoso demais para sua filha navegar sozinha. Ela está acostumada, Alice murmurou. Sabe que passo muito tempo aqui. Ainda assim, Rafael hesitou como se travasse uma batalha interna. Posso acompanhá-la até o carro? O coração de Alice deu um salto. Era uma oferta simples, cortês até, mas vinda dele parecia carregar um peso extra. Claro, ela conseguiu responder, sua voz mais firme do que esperava. Eles caminharam lado a lado pelo corredor estreito do observatório, seus passos ecoando no silêncio. Alice estava hiperconsciente da proximidade dele, de cada respiração, cada movimento. Quando chegaram ao estacionamento quase vazio, a lua cheia iluminava tudo com uma luz prateada e onírica. Alice, Rafael disse quando chegaram ao seu carro, uma urgência súbita em sua voz. Eu preciso lhe dizer algo. Ela se virou para encará-lo, o coração na garganta. A luz da lua esculpia sombras em seu rosto, tornando-o ainda mais bonito e misterioso. Você é uma estudante excepcional. Ele começou, cada palavra parecendo custar-lhe um esforço imenso. Brilhante, dedicada. Tem um futuro extraordinário pela frente na astronomia. Obrigada. Alice sussurrou, embora soubesse que havia mais. Mas você também é jovem, tem toda uma vida pela frente. Experiências para viver, pessoas para conhecer. Ele passou a mão pelos cabelos. Um gesto de frustração. O que estou tentando dizer é que você não deveria desperdiçar seu tempo com alguém como eu. Alice sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Então ele sabia. Sabia do que ela sentia, da atração que tentava desesperadamente esconder. Professor Rafael. Por favor, não diga nada. Ele interrompeu, sua voz áspera. Eu não deveria ter mencionado isso. Foi inadequado. Apenas esqueça que eu disse alguma coisa. Ele se afastou rapidamente, suas costas rígidas enquanto caminhava de volta para o prédio. Alice ficou ali, paralisada, observando-o desaparecer na escuridão. Lágrimas queimavam seus olhos, mas ela as conteve. Não choraria. Não permitiria que ele visse o quanto aquelas palavras a haviam ferido. Mas enquanto dirigia para casa pelas estradas desertas, ela não conseguiu conter os soluços que rasgavam sua garganta. Por quê? Por que ele tinha que dizer aquilo? Por que tinha que deixar claro que o que quer que houvesse entre eles, real ou imaginado, era impossível? Inadequado. Quando chegou em casa, a luz da sala ainda estava acesa. Lúcia a esperava como sempre, sentada no sofá com uma xícara de chá, esfriando em suas mãos. Você está bem, querida? Sua mãe perguntou assim que Alice entrou, seus olhos perspicazes notando imediatamente o rosto inchado da filha. O que aconteceu? Nada, mãe. Alice mentiu, forçando um sorriso. Apenas cansaço. Mas Lúcia não era facilmente enganada. Ela se levantou, aproximando-se da filha, com preocupação estampada no rosto. Alice, você sabe que pode conversar comigo sobre qualquer coisa, seja o que for. Eu sei. Alice sussurrou, abraçando a mãe brevemente antes de se afastar. Mas não é nada realmente. Só preciso dormir. Enquanto subia as escadas para seu quarto, Alice não viu a expressão que cruzou o rosto de Lúcia, uma mistura de medo e reconhecimento, como se ela soubesse exatamente o que estava acontecendo e isso a aterrorizasse. Os dias seguintes foram uma tortura. Alice tentou evitar Rafael, chegando ao observatório apenas quando sabia que ele estaria em reuniões ou aulas. Mas o universo parecia conspirar contra ela, criando encontros casuais nos corredores, na biblioteca, na cafeteria, e cada vez que seus olhos se encontravam,
Alice via a mesma luta refletida no olhar dele, desejo lutando contra a razão, atração combatendo responsabilidade. Foi Pedro quem notou primeiro. Seu amigo desde os tempos de colégio, agora cursando engenharia na mesma universidade, tinha o hábito irritante de perceber coisas que Alice preferia manter escondidas. "Você está diferente", ele disse uma tarde, enquanto tomavam café na cantina. Distante. "O que está acontecendo?" "Nada." Alice respondeu automaticamente, mexendo distraidamente no açúcar de seu café. Mentirosa. Pedro se inclinou sobre a mesa, seus olhos castanhos fixos nela com intensidade. "Conheço você há tempo suficiente para saber quando algo está errado. É por causa daquele professor, o astrofísico que todos ficam babando?" Alice sentiu o sangue subir ao rosto. "Não seja ridículo, Alice." A voz de Pedro era gentil agora, quase triste. "Eu sei que você sente algo por ele. Não sou cego. E se eu sentir?" As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las, carregadas de frustração e dor. "Não que isso importe. Ele deixou bem claro que nada pode acontecer entre nós. Porque ele é seu professor. Porque ele tem 20 anos a mais que você." Pedro suspirou, passando a mão pelos cabelos loiros. "Alice, eu entendo que você se sinta atraída por ele. O cara é inteligente, bem-sucedido. Tem aquele ar misterioso, mas você merece alguém que possa estar com você de verdade, sem complicações." Alice sabia que Pedro não estava falando apenas como amigo. Ela sempre soubera dos sentimentos dele, da maneira como ele a olhava, como sempre estava por perto quando ela precisava. E parte dela desejava poder corresponder, tornar tudo mais simples, mais fácil, mas o coração não obedecia à lógica. "Alguém como você?" ela perguntou suavemente. Pedro desviou o olhar, uma risada amarga escapando de seus lábios. "Seria tão terrível assim? Alguém da sua idade que te conhece, que te ama de verdade?" "Pedro, não, está tudo bem." Ele se levantou, jogando algumas moedas na mesa. "Eu sempre soube que não tinha chance, mas pelo menos eu não vou machucar você. Não vou fazer você chorar como ele faz." Alice ficou sozinha na mesa, as palavras de Pedro ecoando em sua mente. Ele estava certo? Estava ela perseguindo algo impossível, condenada a se machucar? Mas então, ela pensou em Rafael, na maneira como seus olhos brilhavam quando explicava os mistérios do universo, na vulnerabilidade que ele tentava esconder, na conexão inexplicável que sentia sempre que estavam próximos, e soube que, mesmo que fosse loucura, mesmo que estivesse fadada ao fracasso, não conseguiria simplesmente desligar seus sentimentos. A semana seguinte trouxe uma mudança inesperada. Rafael anunciou que precisava de um assistente para um projeto especial. Um estudo sobre binárias eclipsantes que exigiria longas noites de observação. Vários estudantes se candidataram, mas, para a surpresa de Alice, ele a escolheu. "Por quê?" ela perguntou quando ele a informou da decisão. Incapaz de esconder sua confusão. "Depois do que você disse, porque você é a melhor pessoa para o trabalho." Ele interrompeu, sua voz profissional, mas seus olhos dizendo algo completamente diferente. "Consigo separar o pessoal do profissional, Alice. Espero que você também consiga." Era um desafio e um convite, tudo ao mesmo tempo, e Alice, contra todo o seu bom senso, aceitou. As noites que se seguiram foram as mais intensas da vida de Alice. Trabalhando lado a lado com Rafael, ela descobriu camadas de sua personalidade que ele mantinha cuidadosamente escondidas. Descobriu que ele tinha senso de humor, seco e inteligente. Descobriu que ele amava música clássica e a ouvia enquanto analisava dados. Descobriu que ele tinha medo de altura, algo irônico para alguém que passava a vida estudando as estrelas. E ele, por sua vez, também a conheceu melhor. Ouviu sobre seus sonhos de um dia descobrir um novo planeta, sobre como a astronomia a salvara durante os momentos mais difíceis de sua adolescência, sobre o vazio que sentia em relação ao pai que nunca conhecera. "Sua mãe nunca fala sobre ele?" Rafael perguntou uma noite, enquanto esperavam que o telescópio completasse uma varredura. "Não", Alice respondeu, amargura tingindo sua voz. "É como se ele nunca tivesse existido. Sempre que pergunto, ela muda de assunto ou inventa uma desculpa para sair da sala. Às vezes penso que talvez seja melhor assim. Não saber, mas outras vezes você sente que merece saber a verdade." Rafael completou suavemente. "Sobre de onde você veio, sobre quem você é." "Exatamente." Ele ficou em silêncio por um longo momento, seu perfil iluminado pela luz suave dos monitores. Quando finalmente falou, sua voz era carregada de emoção. "Todos temos segredos, Alice. Coisas em nosso passado que preferimos manter enterradas, mas esses segredos têm uma maneira de ressurgir. Não importa o quanto tentemos fugir deles." "Você tem segredos?" Alice se ouviu perguntar, seu coração acelerando. Rafael se virou para olhá-la, e o que ela viu em seus olhos a deixou sem ar. Dor, arrependimento,
desejo, medo, tudo misturado em um turbilhão de emoções, mais do que você pode imaginar. Ele sussurrou, e então, como se uma represa tivesse se rompido, ele começou a falar. Contou sobre a mulher que amara anos atrás, sobre como ela morrera em um acidente de carro, sobre a culpa que o consumia porque eles haviam brigado naquela noite, e as últimas palavras que trocaram foram de raiva. Contou sobre como se enterrara no trabalho, tentando esquecer, tentando expiar uma culpa que ninguém além dele mesmo lhe imputava. Eu jurei que nunca mais permitiria que alguém chegasse perto. Ele disse, sua voz quebrando, que nunca mais me arriscaria a sentir aquela dor novamente. E então você apareceu, com seus olhos cheios de estrelas e seu coração tão puro. E eu, você o quê? Alice sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu não consigo parar de pensar em você, ele confessou, as palavras saindo em um sussurro agonizante. Não consigo parar de querer estar perto de você, de ouvir sua voz, de ver seu sorriso. E isso me aterroriza, Alice, porque eu não deveria sentir isso. Você é minha aluna, é jovem demais, merece alguém melhor, alguém que não esteja tão quebrado. Alice se levantou, fechando a distância entre eles em 3 passos. Suas mãos encontraram o rosto dele, forçando-o a olhá-la. E se eu não quiser alguém melhor? Ela sussurrou. E se eu quiser você, com todos os seus defeitos e cicatrizes? E se eu não me importar com a diferença de idade ou com o que os outros vão pensar? Alice, não. Ela o interrompeu, sua voz firme apesar das lágrimas. Você não pode simplesmente me dizer tudo isso e depois fingir que não significa nada. Não pode me fazer sentir que não estou sozinha nesses sentimentos e depois se afastar. Rafael fechou os olhos, como se estivesse em agonia. Suas mãos subiram, cobrindo as dela contra seu rosto. Você não está sozinha, ele admitiu, sua voz rouca. Deus me ajude, mas você não está sozinha. E então, ele a beijou. Foi um beijo desesperado, carregado de meses de negação e desejo reprimido. Alice sentiu como se estivesse se afogando e sendo salva ao mesmo tempo, como se cada célula de seu corpo tivesse acordado simultaneamente. As mãos dele se enroscaram em seus cabelos, puxando-a mais perto, e ela correspondeu com igual fervor, despejando naquele beijo tudo o que sentia, tudo que não conseguia expressar em palavras. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar, tremendo. Rafael apoiou a testa contra a dela, seus olhos ainda fechados. Isso é loucura, ele murmurou. Completa e absoluta loucura. Eu sei, Alice sussurrou de volta, mas não me importo. Você deveria. Ele se afastou, passando as mãos pelo rosto. Alice, isso pode destruir sua carreira antes mesmo de começar. Pode destruir a minha também. E sua mãe? O que minha mãe tem a ver com isso? Rafael ficou tenso, uma expressão estranha cruzando seu rosto. Nada, eu apenas... Ela não vai aprovar. Você sabe disso. Alice sabia. Lúcia já desaprovava o quanto tempo ela passava no observatório. Se descobrisse que havia algo entre ela e Rafael, seria o fim de tudo. Então não contamos a ela, Alice disse, surpreendendo a si mesma com sua própria determinação. Não contamos a ninguém, ainda não. Apenas vamos descobrir isso juntos, sem pressão externa. Rafael a estudou por um longo momento, conflito evidente em seus olhos. Finalmente, ele suspirou. Está bem, ele concordou, embora sua voz carregasse hesitação. Mas você precisa ter certeza, Alice. Absoluta certeza de que é isso que você quer. Porque uma vez que cruzarmos essa linha, não há volta. Eu tenho certeza, ela respondeu sem hesitação. Mais certeza do que já estive de qualquer coisa na minha vida. As semanas que se seguiram foram como viver em um sonho. Alice e Rafael mantinham uma fachada profissional durante o dia. Mas à noite, quando o observatório ficava vazio, eles eram apenas 2 corações que haviam encontrado um ao outro contra todas as probabilidades. Rafael era um amante atencioso e paciente, respeitando os limites de Alice, enquanto a guiava através de novas experiências com ternura. Eles conversavam por horas, compartilhando sonhos e medos, descobrindo afinidades que iam muito além da atração física. Ele a apresentou a música de Chopin e a poesia de Pessoa. Ela o ensinou a ver as estrelas não apenas como objetos de estudo, mas como fontes de admiração e maravilhamento. Mas nem tudo eram flores. Pedro começou a se afastar, sua amizade esfriando conforme percebia que Alice estava diferente, mais radiante, claramente apaixonada. E Lúcia se tornava cada vez mais desconfiada, fazendo perguntas que Alice desviava com mentiras que a faziam se sentir péssima. Você está passando muito tempo naquele observatório.
Sua mãe disse uma noite durante o jantar. É saudável para uma jovem da sua idade se isolar tanto? Não estou me isolando, mãe. Alice respondeu, empurrando a comida pelo prato. Estou trabalhando em um projeto importante. Com aquele professor, Rafael Mendes? Alice sentiu seu coração gelar. Sim. Por quê? Lúcia ficou em silêncio por um momento, sua expressão impenetrável. Apenas curiosidade. Ouvi falar muito bem dele. Dizem que é brilhante. Alice concordou, tentando manter a voz neutra. E bonito, imagino. Pelo menos é o que as outras mães comentam. Mãe, para onde você quer chegar com isso? Lúcia suspirou, pousando os talheres. Em lugar nenhum, querida. Apenas tome cuidado. Homens mais velhos, especialmente aqueles em posições de poder, podem ser complicados. Você está falando por experiência própria? Alice perguntou antes de poder se conter. É por isso que nunca fala sobre meu pai, porque ele era mais velho, complicado. O rosto de Lúcia empalideceu. Não torne isso sobre seu pai. Mas é sobre ele. Alice explodiu, anos de frustração finalmente transbordando. Tudo sempre é sobre ele. Sobre esse grande segredo que você guarda como se fosse me proteger. Mas você já parou para pensar que talvez eu não precise de proteção? Que talvez eu precise da verdade? A verdade não vai te libertar, Alice. Lúcia disse baixinho, lágrimas brilhando em seus olhos. Às vezes a verdade apenas nos aprisiona de maneiras diferentes. Então me deixe decidir isso por mim mesma. Alice saiu da mesa, subindo correndo para seu quarto. Jogou-se na cama, soluçando contra o travesseiro. Odiava brigar com sua mãe. Odiava a distância que crescia entre elas, mas também não conseguia mais viver sob o peso de segredos e meias-verdades. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Rafael. Você está bem? Sinto que algo está errado. Alice sorriu através das lágrimas. Ele sempre sabia, sempre sentia quando ela estava perturbada, mesmo à distância. Briga com minha mãe. Nada demais. Estou bem. Quer conversar? Posso ligar? Não. Ela pode ouvir. Vejo você amanhã. Sempre. Aquela palavra simples aqueceu seu coração. Sempre. Como se eles tivessem todo o tempo do mundo. Como se nada pudesse separá-los. Mas o destino, ao que parece, tinha outros planos. Tudo desmoronou em uma tarde de quinta-feira. Alice estava na biblioteca pesquisando para um artigo, quando ouviu vozes conhecidas na seção ao lado. Reconheceu imediatamente a voz de sua mãe, mas a outra levou um momento. Era a secretária do departamento de física. Então é verdade? A secretária estava dizendo. Rafael Mendes está envolvido com uma aluna. Alice congelou, seu coração parando. Não sei de nada oficial. Lúcia respondeu, sua voz tensa. Mas tenho minhas suspeitas. Minha filha tem agido estranhamente. E ela trabalha muito próxima a ele. Sua filha? Alice Ferreira? Mas ela é tão jovem. Exatamente. E ele deveria saber melhor. Um homem da idade dele, com uma menina que poderia ser sua filha. Bem, considerando a história dele, não deveria ser surpresa. Sempre foi atraído por mulheres mais jovens. Aquela namorada que morreu, ela tinha o quê? 22 anos quando aconteceu? Alice sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. 22 anos. Apenas 2 anos mais velha do que ela era agora. Então não era a primeira vez. Rafael tinha um padrão. Não sabia disso. Lúcia disse, sua voz gelada. Mas isso torna tudo ainda pior. Vou ter uma conversa séria com minha filha. E se minhas suspeitas se confirmarem, vou direto ao reitor. Alice não esperou para ouvir mais. Saiu correndo da biblioteca, seu mundo desmoronando ao seu redor. Dirigiu até o observatório em um estado de choque. Lágrimas embaçando sua visão. Rafael estava em seu escritório, revisando dados. Ele sorriu quando ela entrou, mas o sorriso desapareceu instantaneamente quando viu sua expressão. Alice? O que aconteceu? É verdade? Ela perguntou, sua voz quebrando. Sua namorada que morreu, ela tinha 22 anos? A cor drenou do rosto de Rafael. Quem te disse isso? Não importa. É verdade ou não? Alice, deixe-me explicar. Sim ou não, Rafael? Sim, ele admitiu passando as mãos pelo rosto. Sim, ela tinha 22 anos. Mas isso foi diferente. Diferente como? Alice gritou. Diferente porque desta vez você escolheu uma ainda mais jovem? Porque desta vez você esperou até que eu estivesse completamente apaixonada, antes de revelar que você tem um padrão de se envolver com mulheres que poderiam ser suas filhas? Não é assim. Rafael se levantou tentando se aproximar, mas Alice recuou. Alice, por favor, você precisa entender. Entender o quê? Que você mentiu para mim? Que você me fez acreditar que o que tínhamos era especial, único, quando na verdade eu sou apenas mais uma em uma linha de mulheres jovens e ingênuas? Você não é apenas mais uma, Rafael praticamente gritou. Frustração e desespero em sua voz. Você é diferente, o que sinto por você é diferente. Sim, Carolina era mais jovem, mas nosso relacionamento era tóxico.
autodestrutivo. Com você é como respirar pela primeira vez em anos. É como finalmente estar vivo novamente. Palavras bonitas. Alice disse amargamente, lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas como posso acreditar em você? Como posso saber que isso não é apenas história se repetindo? E minha mãe sabe, Rafael, ou pelo menos suspeita, e ela vai ao reitor se confirmar suas suspeitas. Rafael cambaleou como se tivesse sido atingido. Sua mãe? Sim, minha mãe. A mulher que eu tenho mentido todos esses dias, que eu tenho traído a confiança, tudo por você. E para quê? Para descobrir que eu sou apenas um tipo? Você não é um tipo. Rafael insistiu, sua voz desesperada. Alice, eu te amo. Eu sei que é cedo. Eu sei que é complicado, mas é a verdade. Eu te amo de uma maneira que nunca amei ninguém antes. As palavras que ela tanto quisera ouvir agora soavam ocas, manchadas pela revelação. Alice balançou a cabeça, soluçando. Não posso fazer isso, ela sussurrou. Não posso continuar assim, com mentiras e segredos e sempre olhando por cima do ombro. E não posso estar com alguém em quem não confio completamente. Alice, por favor. Não. Ela levantou a mão, impedindo-o de se aproximar. Acabou, Rafael. Nós acabamos. E eu vou pedir transferência para outro projeto. Não posso continuar trabalhando com você. Você vai jogar fora sua pesquisa, tudo que construiu por causa disso? Não é por causa disso, Alice respondeu, sua voz firme apesar das lágrimas. É por causa de mim, porque eu preciso me colocar em primeiro lugar, mesmo que doa, mesmo que me destrua. Ela saiu antes que ele pudesse responder. Antes que sua determinação pudesse vacilar. Correu para o carro, entrando e trancando as portas antes de desmoronar completamente. Chorou até não ter mais lágrimas, até sentir como se não sobrasse nada dela além de um vazio doloroso. Quando finalmente chegou em casa, tarde da noite, Lúcia a esperava. Mas diferente de outras vezes, não havia reprovação em seus olhos, apenas compaixão. Eu sei, sua mãe disse simplesmente abrindo os braços. Alice se jogou neles, chorando contra o ombro de Lúcia como não fazia desde criança. Eu sinto muito, ela soluçou. Sinto muito por mentir, por tudo. Shh, está tudo bem, Lúcia murmurou acariciando seus cabelos. Eu entendo, acredite, eu entendo mais do que você imagina. Algo no tom de sua mãe fez Alice se afastar, estudando seu rosto através das lágrimas. O que você quer dizer? Lúcia suspirou profundamente, como se estivesse prestes a revelar algo que guardara por muito tempo. Vamos nos sentar. Há algo que você precisa saber. Algo sobre seu pai. Elas se sentaram no sofá e Lúcia segurou as mãos de Alice entre as suas. Seu pai era mais velho, ela começou, sua voz trêmula, muito mais velho. Eu tinha apenas 20 anos quando nos conhecemos. Ele era professor na universidade onde eu estudava, inteligente, carismático, tão diferente de qualquer homem que eu já conhecera. Me apaixonei perdidamente. E ele disse que me amava também. Alice ouviu em choque enquanto sua mãe continuava. Ficamos juntos por 2 anos. Secretamente, é claro. Ele dizia que era para me proteger, para proteger ambos. E eu acreditava. Acreditava em cada palavra, em cada promessa, até descobrir que estava grávida de você. E ele desapareceu. Lúcia disse, lágrimas agora escorrendo por seu próprio rosto. Simplesmente desapareceu. Descobri depois que ele tinha uma esposa, filhos, que eu nunca fui nada além de uma aventura para ele. E que você, minha preciosa filha, foi fruto de uma mentira. Alice sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Por que nunca me contou? Porque eu queria proteger você. Queria que você crescesse sem carregar o peso dessa rejeição. Mas agora vejo que, ao tentar proteger você, apenas criei outros problemas. Fiz você sentir que não podia confiar em mim, que não podia me contar coisas importantes. Mãe, quando percebi que algo estava acontecendo entre você e o professor Mendes, fiquei aterrorizada. Lúcia admitiu. Não porque eu não confiasse em você, mas porque vi a história se repetindo. Vi minha filha cometendo os mesmos erros que eu cometi, se apaixonando por alguém que só poderia trazer dor. Alice abraçou sua mãe, ambas chorando juntas, compartilhando uma dor que transcendia gerações. Mas Rafael não é casado. Alice sussurrou. Ele realmente sente algo por mim. Eu sei que sente. E seu pai sentia algo por mim também, em sua própria maneira distorcida. Lúcia respondeu suavemente. Mas sentir algo não é suficiente, querida. Não quando há tantas complicações, tantos obstáculos. Às vezes o amor não é suficiente. Aquelas palavras ecoaram na mente de Alice nos dias que se seguiram. Ela se transferiu para outro projeto, evitando o observatório e qualquer lugar onde pudesse encontrar Rafael. Pedro tentou reconfortá-la, mas ela não conseguia aceitar seu apoio. Não quando sabia dos sentimentos dele. Rafael tentou contatá-la inúmeras vezes. Mensagens, ligações,
e-mails, mas ela ignorou todos. Cada palavra dele era como uma faca em seu coração, reabrindo feridas que mal começavam a cicatrizar. 2 semanas se passaram em uma névoa de dor e entorpecimento. Alice ia às aulas, fazia seu trabalho, fingia estar bem, mas por dentro, sentia como se uma parte dela tivesse morrido naquela noite no observatório. Foi Pedro quem finalmente a confrontou, encontrando-a sozinha na biblioteca uma tarde. "Você não pode continuar assim", ele disse, sentando-se ao seu lado sem ser convidado. "Está se destruindo." "Estou bem." Alice mentiu automaticamente. "Não, não está. E sabe o que é pior? Você está deixando o medo vencer. Está deixando o passado da sua mãe, os erros dele, ditarem seu futuro. Você não entende?" "Eu entendo perfeitamente." Pedro interrompeu. "Entendo que você se apaixonou por alguém complicado, alguém que vem com bagagem e problemas. Mas Alice, todos nós vimos com bagagem. Todos nós temos passados, erros, arrependimentos. A questão é, você vai deixar isso te impedir de ser feliz? E se ele me machucar?" Alice sussurrou, finalmente vocalizando seu maior medo. "E se eu for apenas mais uma? E daqui a alguns anos ele se cansar de mim e partir para a próxima jovem ingênua? E se ele não fizer nada disso?" Pedro contra-argumentou. "E se ele realmente te amar, e você estiver jogando fora a chance de ser feliz por causa de medos e inseguranças? Por que você está dizendo isso?" Alice perguntou confusa. "Você deveria estar feliz que terminamos. Significa que você tem uma chance." Pedro riu tristemente. "Alice, eu sempre soube que não tinha chance, não de verdade, porque você nunca me olhou da maneira que olha para ele, e eu te amo o suficiente para querer sua felicidade, mesmo que não seja comigo." Lágrimas encheram os olhos de Alice. "Pedro, vá até ele." Pedro disse gentilmente. "Converse com ele, ouça o que ele tem a dizer. E então, depois de ouvir, depois de realmente entender, tome sua decisão, mas pelo menos tome uma decisão informada, não uma baseada em medo." Naquela noite, Alice ficou acordada por horas, as palavras de Pedro ecoando em sua mente. Será que ele estava certo? Será que ela estava deixando o medo ditar suas escolhas? E mais importante, será que Rafael merecia uma chance de explicar, de contar sua versão da história? Quando o sol nasceu, ela tinha tomado sua decisão. Vestiu-se com cuidado, dirigiu até o observatório com o coração martelando contra as costelas. Era sábado, então o prédio estava quase vazio. Ela sabia onde o encontraria. Rafael estava em seu escritório, mas parecia uma versão sombria de si mesmo. Havia olheiras profundas sob seus olhos, sua barba por fazer, roupas amarrotadas. Ele estava olhando para uma foto em sua mesa. Alice reconheceu como uma que ele tirara dela em uma de suas noites de observação, sorrindo enquanto apontava para uma constelação. "Rafael", ela disse suavemente da porta. Ele se virou tão rapidamente que quase derrubou a cadeira, seus olhos arregalados de choque. "Alice", ele sussurrou, como se não pudesse acreditar que ela estava realmente ali. Você veio." "Eu vim", ela confirmou, entrando no escritório e fechando a porta atrás de si. "Porque preciso ouvir a verdade, toda ela, sem omissões, sem meias verdades. Você me deve isso." Rafael acenou, passando as mãos pelos cabelos desarrumados. "Você está certa. Você merece a verdade completa. Sente-se, por favor." Alice se sentou, suas mãos entrelaçadas no colo, esperando. "Carolina e eu nos conhecemos quando ela tinha 19 anos. Rafael começou, sua voz rouca de emoção. "Ela era minha aluna, assim como você. E sim, eu deveria ter sabido melhor. Deveria ter mantido distância. Mas ela era intensa, persistente. E eu estava solitário, lidando com a morte recente de minha mãe. Então eu cedi." Ele fez uma pausa, seus olhos distantes, perdidos em memórias dolorosas. "Mas nosso relacionamento era tóxico desde o início. Carolina tinha problemas, questões não resolvidas com seu próprio pai, uma necessidade de validação que eu nunca poderia preencher completamente. E eu tinha meus próprios demônios, a culpa pela morte de minha mãe, a pressão de minha carreira, uma tendência a me afastar emocionalmente quando as coisas ficavam difíceis. E então ela morreu." Alice sussurrou. "Sim, nós havíamos brigado naquela noite. Ela queria que eu assumisse nosso relacionamento publicamente, que enfrentasse as consequências, mas eu tinha medo da reação das pessoas, do impacto em minha carreira, de tudo. Então eu disse coisas terríveis, coisas que não sentia realmente. E ela saiu furiosa, dirigindo rápido demais em uma noite chuvosa e sua voz falhou." Alice viu lágrimas escorrendo por seu rosto, lágrimas de dor e arrependimento que ele não tentou esconder. "Eu me culpei por anos", ele continuou. "Achei que se eu tivesse sido mais corajoso, se eu tivesse dito que a amava, em vez de empurrá-la para longe,
ela ainda estaria viva. Então eu jurei que nunca mais me envolveria com ninguém, especialmente não com uma aluna. Construí muros ao meu redor, muros que eu achei serem impenetráveis, até eu aparecer. Alice disse suavemente. Até você aparecer, Rafael confirmou, seus olhos encontrando os dela. E Alice, eu tentei resistir. Deus sabe que tentei, mas você não é Carolina, não é uma versão mais jovem dela, ou uma substituição. Você é completamente diferente, completamente única. Você é forte onde ela era frágil, confiante onde ela era insegura. Você me desafia, me faz querer ser melhor, me faz acreditar que talvez eu mereça uma segunda chance de felicidade. Mas você mentiu. Alice disse, sua voz tremendo. Você omitiu algo tão importante sobre seu passado. Eu sei. E sinto muito, mais do que posso expressar. Rafael se levantou, aproximando-se dela lentamente, como se temesse que ela pudesse fugir. Eu não contei porque tinha medo. Medo de que você me julgasse, de que visse Carolina em você, de que percebesse que eu sou apenas um homem quebrado tentando se consertar. Todos nós somos quebrados, Alice sussurrou, lembrando das palavras de Pedro. A questão é se estamos dispostos a deixar alguém ajudar a nos consertar. Rafael se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos entre as dele. Eu quero tentar, ele disse, sua voz carregada de emoção crua. Quero fazer isso do jeito certo desta vez, sem mentiras, sem segredos. Vou ao reitor, assumo nosso relacionamento. Enfrento as consequências, porque você vale isso, Alice. Vale cada complicação, cada obstáculo. E se te custar em sua carreira, então eu encontro outra. Ele sorriu através das lágrimas. Há outros observatórios, outras universidades, mas há apenas uma você. Alice sentiu seu coração se expandir, preenchendo o vazio que residira ali por semanas. Minha mãe não vai aprovar, ela disse. Ela tem seus próprios traumas, suas próprias razões para desconfiar de homens mais velhos. Então eu vou conquistá-la. Rafael prometeu. Vou provar a ela e a você que não sou como o pai que te abandonou, que quando digo que te amo, é para sempre. Para sempre é muito tempo, Alice murmurou, mas estava sorrindo agora, lágrimas de alegria substituindo as de dor. Não é tempo suficiente, Rafael respondeu, levando as mãos dela aos lábios. Não quando se trata de você. Ele se levantou, puxando-a consigo, e a beijou com uma ternura que fez o coração dela derreter. Era diferente dos beijos anteriores. Não havia desespero ou urgência, apenas uma promessa doce e solene de amor e compromisso. Quando se separaram, Alice apoiou a cabeça contra seu peito, ouvindo o batimento firme de seu coração. Vai ser difícil, ela disse. Haverá julgamento, fofocas, pessoas dizendo que somos inadequados um para o outro. Deixe que falem, Rafael murmurou contra seus cabelos. As únicas opiniões que importam são as nossas, e talvez, eventualmente, a de sua mãe. Alice riu, um som leve e genuíno que ela não emitia há semanas. Você está preparado para conhecê-la oficialmente? Aterrorizado, ele admitiu. Mas sim, estou pronto. O encontro foi marcado para o domingo seguinte, um almoço na casa de Lúcia. Alice estava nervosa, mas Rafael estava positivamente pálido quando chegaram. Ela vai me odiar, ele murmurou enquanto tocavam a campainha. Provavelmente. Alice concordou com um sorriso travesso, mas ela vai superar, eventualmente. Lúcia abriu a porta, seu rosto uma máscara de cordialidade fria. Professor Mendes. Que surpresa, senhora Ferreira. Rafael respondeu estendendo a mão. Obrigado por me receber em sua casa. Lúcia olhou para a mão estendida por um longo momento antes de apertá-la brevemente. Vamos ver se ainda estarei agradecendo por isso no final do almoço. A refeição começou tensa e desconfortável. Lúcia fazia perguntas pontiagudas, e Rafael respondia com honestidade dolorosa, não tentando se desculpar ou minimizar os fatos. Ele contou sobre Carolina, sobre seus erros, sobre por que acreditava que desta vez era diferente. E quando você se cansar de minha filha? Lúcia perguntou finalmente, sua voz gelada. Quando ela ficar mais velha, quando a novidade passar, o que acontece então? Então eu vou amá-la ainda mais. Rafael respondeu sem hesitação. Porque terei tido o privilégio de envelhecer ao lado dela, de ver cada nova faceta de sua personalidade se revelar, de construir uma vida juntos. Senhora Ferreira, eu entendo sua desconfiança. Entendo porque você quer proteger Alice, mas eu não sou o homem que a abandonou. Eu não sou o tipo de homem que foge quando as coisas ficam difíceis. Palavras fáceis de dizer. Então deixe-me provar com ações. Rafael olhou diretamente nos olhos de Lúcia. Vou ao reitor amanhã. Assumo nosso relacionamento. Aceito qualquer consequência que venha disso. E se você quiser, posso até deixar a universidade, encontrar trabalho em outro lugar, só para provar que isso não é sobre poder ou conveniência,
mas sobre amor genuíno. Algo mudou no rosto de Lúcia. A dureza em seus olhos suavizou ligeiramente. Você realmente a ama, não é? Com cada fibra do meu ser, Rafael confirmou. E passarei o resto da minha vida provando isso, se você me der a chance. Lúcia ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos movendo-se entre Rafael e Alice, que havia permanecido quieta durante toda a troca, deixando que ele lutasse sua própria batalha. Está bem, ela disse finalmente, mas você magoa minha filha, e não haverá lugar no universo onde você possa se esconder de mim. Entendido? Perfeitamente. Rafael respondeu, um sorriso aliviado iluminando seu rosto. O resto do almoço foi mais relaxado. Lúcia até sorriu algumas vezes, especialmente quando Rafael contou histórias engraçadas sobre suas experiências como professor. Quando eles saíram, horas depois, Alice sentiu como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Isso foi aterrorizante? Rafael completou. Sim, mas valeu a pena. Nos dias seguintes, Rafael cumpriu sua promessa. Foi ao reitor, explicou a situação. Houve reuniões, discussões, até uma investigação formal. Mas no final, porque Alice não era mais sua aluna direta e ambos eram adultos capazes de tomar suas próprias decisões, foi permitido que o relacionamento continuasse, embora com algumas restrições. Pedro os apoiou, apesar de sua própria dor. Vocês são bons juntos, ele disse a Alice um dia. Ele te faz feliz de uma maneira que eu nunca poderia. Você vai encontrar alguém, Alice prometeu, abraçando o amigo. Alguém que te ame da maneira que você merece. Talvez, Pedro respondeu com um sorriso triste. Mas por enquanto, estou feliz em apenas ver você feliz. Os meses se transformaram em 1 ano, e então em 2. Alice se formou com honras. Publicou seu primeiro artigo em uma revista prestigiada. Começou seu mestrado. Rafael continuou sua pesquisa, mas também encontrou tempo para ser um parceiro atencioso, apoiando os sonhos de Alice, enquanto compartilhava os seus próprios. Eles enfrentaram desafios, comentários maldosos de colegas, olhares julgadores em conferências, até mesmo alguns momentos de dúvida quando as diferenças de idade se tornavam evidentes, mas sempre superaram juntos, sua conexão se fortalecendo a cada obstáculo vencido. E então, em uma noite clara de inverno, Rafael a levou de volta ao observatório onde tudo começou. Eles subiram até a cúpula, onde o telescópio apontava para o céu estrelado. Veja, ele disse, ajustando o equipamento. Andrômeda. Alice olhou através da ocular, vendo a galáxia familiar brilhando na imensidão do espaço, ainda em rota de colisão com a Via Láctea. Ela murmurou. Sim, mas você sabe o que os cientistas descobriram recentemente? Rafael perguntou, sua voz carregada de emoção. Que quando elas colidirem daqui a bilhões de anos, elas não vão se destruir, vão se fundir, criar algo novo e belo, uma galáxia maior, mais complexa, mais magnífica do que qualquer uma delas era sozinha. Alice se afastou do telescópio, virando-se para encará-lo. Havia lágrimas em seus olhos, mas também um sorriso radiante. É uma linda metáfora. Ela sussurrou. Não é uma metáfora. Rafael disse, ajoelhando-se diante dela. É uma promessa. Alice Ferreira, você colidiu com minha vida quando eu menos esperava, quando eu achava que estava condenado a vagar sozinho pelo universo para sempre. E em vez de destruição, você trouxe criação, trouxe luz, alegria, propósito, fez-me acreditar em recomeços, em segundas chances, em amor verdadeiro. Ele tirou uma pequena caixa do bolso, abrindo-a para revelar um anel simples mas elegante, com um diamante que captava a luz das estrelas. Então estou te perguntando, aqui sob as mesmas estrelas que testemunharam nosso primeiro encontro, você vai se casar comigo? Vai colidir comigo? Fundir sua vida com a minha? Criar algo novo e belo que seja maior do que qualquer um de nós sozinhos? Alice mal conseguia ver através das lágrimas, mas não precisava. Conhecia cada linha daquele rosto amado, cada sombra e luz. Sim, ela sussurrou. 1000 vezes sim. Ele deslizou o anel em seu dedo, depois se levantou e a beijou. Um beijo que continha promessas de todos os anos que viriam, de todas as estrelas que ainda observariam juntos, de todo o amor que compartilhariam. Quando finalmente se separaram, Alice olhou para o céu, para Andrômeda brilhando na distância, e sorriu. Entre estrelas e pecados, ela murmurou. O quê? Rafael perguntou confuso. É onde nos encontramos. Ela explicou. Entre a beleza do universo e a imperfeição da humanidade.
entre o divino e o mundano, entre o que deveríamos ser e o que escolhemos ser. Rafael sorriu, compreendendo. E você escolheria de novo, sabendo de tudo que enfrentamos, de todos os obstáculos e julgamentos? Sem hesitar, Alice respondeu, entrelaçando seus dedos com os dele. Porque no final, o amor vale qualquer pecado, vale qualquer sacrifício. Eles ficaram ali por horas, dois corpos pequenos sob a vastidão do cosmos, mas suas almas entrelaçadas de maneiras que transcendiam espaço e tempo. E enquanto as estrelas giravam acima deles, silenciosas testemunhas de sua jornada, Alice soube com absoluta certeza que tinha encontrado seu lugar no universo, não entre as estrelas que tanto amava estudar, mas nos braços do homem que amava com cada átomo de seu ser. O casamento aconteceu 6 meses depois, uma cerimônia simples, mas emocionante em um jardim sob o céu aberto. Lúcia chorou durante toda a cerimônia, mas eram lágrimas de alegria, de aceitação, de finalmente deixar ir os fantasmas do passado. Pedro estava lá, agora namorando uma colega de engenharia, finalmente encontrando sua própria felicidade. E Rafael, olhando para sua noiva caminhando em direção a ele, soube que tinha sido redimido, que os erros do passado não definiam o futuro, que o amor, verdadeiro e profundo, tinha o poder de curar até as feridas mais profundas. Eu te amo, ele sussurrou quando Alice chegou ao seu lado. Eu te amo. Ela respondeu, seus olhos brilhando como as estrelas que tanto amava. E enquanto trocavam seus votos, prometendo amor eterno sob o céu que os havia unido, o universo continuou sua dança eterna, galáxias colidindo, estrelas nascendo e morrendo, mas sempre criando algo novo e belo das cinzas do que veio antes. Porque no final, não importa quão escura a noite, as estrelas sempre brilham, e o amor, verdadeiro e puro, sempre encontra um caminho. Que história emocionante, não é? Alice e Rafael nos mostraram que o amor é capaz de resistir até mesmo aos obstáculos mais sombrios, e que a busca pela verdade pode nos levar a um novo começo. Em um mundo onde as estrelas brilham mesmo nas noites mais escuras, eles decidiram se perdoar e seguir juntos, escrevendo um destino iluminado por esperança. Se você gostou, se inscreve, deixa o like e conta aqui nos comentários o que achou da história e de qual cidade está ouvindo.